Pai amado, Pai querido, graças lhe damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Pai. Pedimos que o Senhor continue conosco, Pai, que o Senhor abençoe, Senhor, os teus servos, ó Pai, que vão trazer a tua mensagem, ó Pai, seja para os adultos, para as crianças, para todo o povo que se encontra nesse tempo, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor use cada um deles, ó Pai, para que eles sejam um instrumento nas tuas mãos, ó Pai, para trazer essa mensagem maravilhosa que o Senhor preparou para nós, ó Pai. E abra os nossos corações, o nosso entendimento, Senhor, que o teu Espírito Santo, ó Pai, ele venha nos dar entendimento, ó Pai, compreensão da tua palavra, Senhor. Fica conosco, Senhor, fala conosco, no nome santo de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. Amém? Amém. Que o Senhor possa nos abençoar. Já oramos, já louvamos ao Senhor e agora vamos ministrar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. E que o Senhor possa, como cantamos nessa última canção, o vento do Espírito possa encher as nossas vidas, transbordar as nossas vidas, e que o Senhor possa fazer a vontade dele, que nós sejamos instrumentos na mão do Senhor. Muita gente na igreja, não nessa, mas na igreja do Senhor, e muita gente entra, muita gente sai, e às vezes eu me pergunto, nós nos perguntamos, por que isso? Por que as pessoas elas entram e por que as pessoas elas saem da igreja? E às vezes a gente não entende o que acontece. Se as pessoas vão a uma igreja genuinamente cristã, com a presença de Deus, o Espírito Santo, com a palavra, com os louvores, por que as pessoas saem? Por quê? Eu já pensei e cada um de nós tem a nossa resposta. E no fundo do meu coração, imaginando isso, as pessoas saem da igreja porque elas não veem propósito de estar na igreja. Mas é porque a igreja não tem propósito? Não, porque as pessoas vão até a igreja com o propósito errado, sem saber. E assim, é muito ruim estar não só na igreja, mas estar em qualquer lugar sem um propósito. É muito ruim estar em um lugar sem propósito. E a gente precisa de propósito para fazer tudo nas nossas vidas. Porque senão, sabe o que vai acontecer? É como o apóstolo Paulo fala: qualquer vento de doutrina vai nos tirar, vai nos derrubar. Se a nossa fé, se a nossa caminhada não for fincada na rocha, se não for fincada na rocha, nós vamos balançar, né? E a gente precisa disso, firmeza nas nossas vidas, firmeza no nosso coração. E por quê? O apóstolo Paulo ele responde um pouco dessa pergunta. Em Romanos 8:30, não precisa abrir, os irmãos conhecem esse texto, não é esse o texto da nossa meditação, mas é um texto da nossa reflexão. O apóstolo Paulo diz assim: aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Existe uma gradação no nosso chamado. Quem que nos chama? É Deus. Quem nos chamou a cada um de nós um dia, né? Chamou a mim lá em Coronel Fabriciano, né? Chamou a nossa irmã visitante aqui lá na Nigéria. Deus a chamou lá, e onde quer que nós estejamos, a voz de Deus ela é onipresente, está em todos os lugares, e Ele nos chama, Ele nos justifica, e
e Ele nos glorifica. É assim que funciona. Funciona aqui e funciona em qualquer lugar do mundo, meus queridos. Mas algumas pessoas, elas não entendem o chamado de Deus. A nossa doutrina não é doutrina presbiteriana, não é doutrina bíblica. A doutrina da redenção, ela tem alguns aspectos. Passa por isso que o apóstolo Paulo ensinou em Romanos 8,30. Mas a doutrina aprofunda um pouco mais, porque ela fala de eleição, ela fala de chamado, ela fala de regeneração, de conversão, justificação, santificação e glorificação. Ela fala de todos esses aspectos. E isso, meu querido, isso não é teoria, isso não é teologia, isso é prática para as nossas vidas. Isso é prática para as nossas vidas. Nós precisamos entender tudo isso, porque senão nós seremos avançados por vento de doutrina. E a igreja hoje fala muito de conversão. A igreja fala muito de conversão, mas a igreja não fala de chamado. A igreja precisa falar do chamado de Deus. Nós precisamos entender o chamado de Deus para as nossas vidas, porque senão não vai fazer sentido para nós estar aqui nessa igreja, nessa congregação, nessa casa de oração, sentados domingo após domingo, até a volta do Senhor, se não tiver propósito no nosso coração, se não tiver propósito nas nossas vidas. A minha oração, meus filhos, é por todos aqueles que se desviaram do caminho do Senhor, aqueles que são do caminho, mas que Deus ainda vai resgatá-los pelo poder da sua mão, na unção do seu Espírito. Eu creio nisso, na palavra. Mas aqui não entenderam o chamado, não entenderam o propósito. E nessa noite, nós vamos meditar um pouco sobre o chamado do Senhor para as nossas vidas. Entendendo o chamado do Senhor. Esse é o tema da nossa meditação. Abra a palavra de Deus no livro de 1 Samuel. Abra a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 3. E nós vamos ler os versículos de 1 até o versículo 10 para a nossa meditação. 1 Samuel 3, versículos de 1 a 10. E nós vamos meditar na palavra de Deus nesse texto, para as nossas vidas. Diz assim a palavra de Deus: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado do sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez. Ele levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou uma das outras vezes: Samuel, Samuel. Ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Até aqui, meus filhos. Oramos, irmão, orou por isso, e agora nós vamos meditar. O que esse texto nos ensina sobre o nosso chamado? Não vamos falar de conversão, não vamos falar de regeneração, de glorificação, de santificação, nós vamos falar de chamado. Deus chamou cada um de nós um dia, e a gente precisa entender o chamado de Deus. Por que nós estamos aqui? E
como que funciona o chamado de Deus na minha vida, como funciona o chamado de Deus na vida de cada um de nós. Nós precisamos entender isso, porque senão nós ficaremos aqui, sem objetivo, sem propósito. E Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E para a gente entender, primeiro ponto para a gente entender o chamado de Deus é o seguinte: Deus chama quando Ele quer. Deus chama quando Ele quer. Interessante que nos nossos dias nós temos vivido dias estranhos, em que um homem quer se colocar no centro, uma virada diferente, em que o homem quer ser o centro de todas as coisas, e quer fazer isso no mundo, e quer fazer isso dentro da igreja. A igreja, meus queridos, a igreja não é de homem nenhum, a igreja é do Senhor. Ele é o soberano da igreja, sempre foi, independente da minha vontade, independente da sua, e sempre será. Essa é a nossa segurança. Essa é a nossa segurança. O Senhor, Ele é quem governa a igreja. E Ele chama quando Ele quer. Versículo de número 1. Versículo de número 1 está dito aí: o jovem Samuel serviu o Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Samuel era um profeta do Senhor. Em algumas traduções nós temos os profetas como videntes, porque eles eram as pessoas que se relacionavam diretamente com Deus, faziam a intercessão, essa comunicação entre os homens e Deus. E Deus se manifestava a eles por meio de visões, por meio do chamado. E naquele tempo, nessa época, as visões elas eram muito raras. Deus estava em silêncio. Deus estava em silêncio. E nós, meus queridos, muitas vezes nós não conseguimos entender o que o silêncio quer dizer. O silêncio às vezes nos diz muito. E tem duas coisas que eu gosto, é pessoal meu, na minha vida. Eu gosto do silêncio e gosto do deserto. E Deus trabalha isso muito com o povo dele. Deus trabalha com o silêncio e Deus trabalha com o deserto. Deus chega na vida de Abraão e Deus fala assim: Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Deus chega na vida dessa família, na Sara, e Abraão fica muito feliz. Sara duvida um pouquinho, mas vem um anjo e cacetada na Sara e ela crê. E assim, eles já idosos, e Deus fala assim: vocês serão pais de uma grande nação. E passa o tempo, e o que acontece? Não acontece nada. E eles vão atrás do quê? Eles vão atrás de um jeitinho, vamos dar um jeitinho, traz uma serva, e com a serva vai ser a descendência que Deus entendeu. Não é assim, não é no tempo do homem, é no tempo de Deus. E é sempre assim. E às vezes assim, nós não sabemos esperar. Às vezes o silêncio é para que a gente possa ter essa confiança no Senhor. Quantas vezes o povo de Deus, o exército de Deus, muito menor diante dos seus inimigos, e o exército venceu? Era porque era mais forte? Era porque era mais numeroso? Não, porque o Senhor é quem lutava as batalhas do seu povo. Há 2 semanas atrás, eu achei interessantíssimo, algumas coisas vêm no nosso coração, que o pastor Ricardo pregou aqui, e ele falou sobre Gideão, só abrindo um parênteses aqui, mas assim, Gideão, na minha visão, Gideão é um homem corajoso, um valente, não é, irmãos? Um homem que com 300 venceu o exército dos filisteus. O exército, ele vinha como, sabe como a palavra diz? Os filisteus, eles vinham como gafanhotos, levavam tudo que os israelitas tinham, levavam tudo, E fala assim: Gideão foi lá, levantado por Deus, e venceu o exército dos filisteus com quantos? Com 300. Corajoso, não é? E em Juízes 6, a palavra de Deus
nos ensina, o pastor falou aqui, isso me marcou, que Gideão, sabe onde que ele estava debulhando o trigo? É no lagar. Mas isso, que diferença faz isso? No lagar, sabe o que faz no lagar? Prepara a uva. É isso, né? Por que ele estava lá? É porque ele estava com medo. E assim, às vezes a gente passa por isso, né? E a gente precisa não ter confiança em nós, na nossa força. A gente precisa confiar na força de Deus, para que Ele nos encoraje, tire de nós aquilo que é ruim. Gideão não era corajoso, Gideão era medroso, mas Deus usou aquele homem para, na força do Senhor, vencer um exército muitas vezes maior que ele. Fala assim: Deus, faz isso comigo. A gente precisa disso, todo dia nos revelar. Mas, como eu estava dizendo, o silêncio, Deus usa muito o silêncio, e Deus usa muito o deserto, né? Deus vem para Jó e tira tudo que Jó tinha, tudo de bem material que Jó tinha. Deus tira as casas, tira o gado, tira tudo que ele tinha, tira os filhos. E assim, Jó sofre muito. E nesse sofrimento de Jó, ele não consegue ouvir a voz de Deus. Não consegue ouvir a voz de Deus. Mas o silêncio de Deus ensinou a Jó a depender exclusivamente dele. Jó 42. Te conhecia, de ouvir, e agora meus olhos só te veem. A gente precisa disso. Para a gente crescer. A gente não precisa de sofrimento. Eu não quero sofrimento para mim, eu não desejo sofrimento para os irmãos. Estou desejando, mas a gente precisa aprender. E a gente aprende muitas vezes no deserto. Porque no deserto, imagina, há milhares de anos atrás, 4, 5 mil anos atrás, um povo, uma população inteira de aproximadamente 2 milhões de pessoas caminhando pelo deserto por 40 anos. Imagina, hoje seria difícil. Fala assim: vamos levantar a igreja aqui, nós vamos fazer uma caminhada até Betim. É fácil, Ismael? É fácil, ô Gil? Talvez para o Ismael, pelo Gil, seja fácil, né? Vamos lá, né? Mas para nós, né? Velho, com dor nas costas, não aguenta mais. Tem que ter maquinha, né? Não aguenta mais. E assim, e o povo andou pelo deserto 40 anos, e a palavra de Deus diz assim: nem as sandálias dos pés deles estragaram, chegaram intactas. Esse Deus é maravilhoso, meus irmãos. E assim, a gente precisa muitas vezes disso, do deserto. A gente precisa do deserto, sabe para quê? Para confiar em Deus. E a gente precisa do silêncio, sabe para quê? Para esperar em Deus. Não é no nosso tempo, não é da nossa forma, é do jeito e quando Deus quer. E a palavra de Deus aqui, no livro de Samuel, fala assim que as visões eram muito raras. Imagina assim, o que um profeta faz se ele não tem a visão do Senhor? O que ele faz? Para que serve o profeta se Deus não fala com ele? Não serve para nada. E a palavra começa aqui no capítulo 3 dizendo exatamente sobre isso, né? Que as visões do Senhor, elas eram raras. A palavra do Senhor era rara e as visões não eram muito frequentes. Mas isso nos mostra nesse primeiro ponto que Deus, Ele fala quando Ele quer. Deus, Ele age quando Ele quer. Não é vontade de ninguém, de homem nenhum, nem do profeta. É assim nas nossas vidas. Ele faz de nós o que Ele quer e quando Ele quer. Um texto interessante para nós, para a gente concluir esse ponto, está aqui no livro de Atos. No livro de Atos, capítulo 9. É o texto que nós conhecemos bem, a igreja conhece muito bem. Atos 9, capítulo 9, versículo de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus, a história, vocês vão saber da história. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, aproximasse de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo saiu de Jerusalém rumo a Damasco para perseguir os cristãos, e ele saiu como um perseguidor a fim de matá-los.
saído para buscar os cristãos, os do caminho, para matá-los, para condená-los. E Deus olhou, teve misericórdia daquele homem e falou assim: eu vou te transformar num pregador da palavra de Deus. Não é quando a gente quer, meus queridos, é quando Deus quer. E Ele faz isso nas nossas vidas. Às vezes a gente faz tantos planos: eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou para aquele outro lugar. Mas assim, se Deus não confirmar nas nossas vidas, nos nossos corações, nós não vamos fazer nada. E essa é a nossa segurança. Deus chama cada um de nós, mas Ele chama quando Ele quer. Ele chama quando Ele quer. É assim nas nossas vidas. É assim que Deus faz. Segundo ponto, para nós entendermos o chamado de Deus, é que Deus chama quem Ele quer. Deus chama quem Ele quer. Versículos de 4 a 7 do capítulo 3 do nosso texto. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei. Torna a deitar-te. Ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. E este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Então, assim, esse é o texto, né? Samuel ainda não conhecia a palavra, não conhecia o Senhor e ainda não tinha sido manifesta a palavra do Senhor. Samuel e o profeta Eli no templo, e Deus chama a Samuel. Esse texto aqui é muito interessante, porque aos nossos olhos humanos, imaginemos o templo do Senhor, e lá havia duas pessoas: o profeta, já velho, cansado, acostumado com o Senhor, e lá tinha um menino que sequer conhecia a palavra de Deus, sequer conhecia a voz do Senhor. Imagina assim, Deus vai chamar alguém, no nosso coração, quem que Deus chamaria? Deus chamaria o profeta. Deus chamaria o profeta, nunca o menino. Mas Deus não é assim. Deus não é assim. Uma história que eu acho interessante, né? Uma história que eu acho interessante dos reis de Israel. Deus chama a Saul. E como que Saul é escolhido? Saul é escolhido pelo povo, sabe por quê? Pela beleza. Né? A palavra fala assim: do pescoço para cima não tinha ninguém como Saul. Saul era lindão, bonitão, né? E como que Deus escolhe Davi? Como que Deus escolhe Davi? Nós vamos ver o texto aqui, e assim, vai na casa de Jessé, e fala assim: Deus escolheu um dos seus filhos, e Jessé fala assim: vamos passando, né? Chama lá Nadab, chama lá todos os filhos, chama todos, passa todos. E Deus diz assim, aí não é o profeta que escolhe, né? Aí é Deus que escolhe, fala assim: não é esse aqui, não é aquele outro, não é nenhum desse aqui. E passam todos. Ele fala assim: você errou, profeta, porque assim, já passaram todos. E assim, ele fala assim: mas você tem certeza? Não tem certeza que é aqui? Não tem mais nenhum? Não tem não. Tem sim. Não tem. Mas tem um menino lá, mas eu não vou nem trazer. Tem um menino? Manda o menino, traz o menino. Não é assim a história? E Deus fala assim, quando vê o menino: é esse. Deus escolhe quem Ele quer. Por que eu estou aqui hoje? Eu não sei. Foi Deus que me escolheu. Por que você está aqui hoje? Eu não sei. Foi Deus que te chamou, meu querido. Essa palavra é para você, a sua vida. Então, assim, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender o chamado de Deus. E o chamado de Deus, ele é para nós. Porque assim, Deus chamou o menino Samuel, ele foi até ali. Ele não entendeu o chamado. Deitou, chamou de novo. Samuel, foi até ali, chamou de novo. E Deus faz isso com a gente, meus queridos. Deus chama, até que a gente possa entender o chamado dele. Eu já contei essa história aqui, assim, é verdade, um pouco, né, da minha história, que eu lembro que eu ia nas igrejas, final do ano, igreja de crente é bom você ir em igreja de crente, eu ia só no final do ano.
tem comida à vontade, aquela coisa boa, você ficava a noite inteira lá, cantava, com as cantarolas, é coisa boa. Festa de crente é bom demais. E eu ia, e eu lembro que tinha uma igreja lá na minha cidade, a igreja. Que igreja? Betânia, igreja Betânia, lembra? E assim, tinha uma irmã lá, aí não tinha turma, né? A turma ia todo mundo ficava lá no fundinho, para ninguém reagir, porque vocês vão lá na hora da comida, né? O máximo está só nessa caminhada aqui, não. E assim, aí ficava lá no fundo, e tinha uma irmã, eu lembro dessa irmã, só. Na hora que o pastor chamava, fazia um chamado, né? Alguém aí, que contar, aceitar Jesus, aquele chamado maravilhoso, o chamado do pastor, né? A irmã virava para trás e fazia assim, ó, vai lá. Pode fazer as palavras da irmã assim, ó, só sabe não. O chamado era do pastor, o chamado não era de Deus. O chamado era do pastor. E assim, vários anos eu fui lá, mas teve um dia que Deus falou assim, André, aí não teve como fazer esse dedinho não, porque foi Deus que chamou. E quando Deus chama, meu querido, não tem como dizer não a Deus. Paulo saiu de Jerusalém, saiu assim, ele exalava ódio pelos cristãos, e Deus falou assim, Paulo, agora você vai ser um dos. É assim, meus queridos, o chamado de Deus para as nossas vidas é assim. A gente precisa entender que Deus chama quando Ele quer, é no momento dele, não é no nosso. E a gente seguindo, já caminhando no fim, Deus chama a quem o obedece. A pior coisa do mundo é se relacionar com gente desobediente. Assim, é gente desobediente, gente ranzinza, né? Gente, tudo que você fala tá ruim, tudo que você oferece não tá bom, tudo que você fala que é certo é errado, você fala que é errado é certo. Assim, misericórdia, esse abençoado. É assim, e eu falo assim, meus queridos, às vezes nós somos assim diante de Deus. Às vezes nós somos assim diante de Deus, desobedientes. Tenho certeza que cada um de nós aqui conhece a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, mas assim, a gente fala assim, será que isso aqui é para mim mesmo? Será que essa exortação aqui é para mim mesmo? Será que essa palavra dura aqui é para mim? Será que é? Se Deus está falando, queridos, tenho certeza que é. E tome isso para a sua vida e evite as dores, evite os constrangimentos, porque Deus gosta, sabe o quê? De gente obediente. Eu quero estar diante do Senhor, faça esse propósito com Deus. Eu quero estar diante do Senhor com obediência à tua palavra, com obediência à sua vontade, fazendo aquilo que Deus quer. Porque é muito bom fazer aquilo que eu quero, agradar a minha carne, agradar a minha vontade. E muitas vezes a gente coloca a culpa, aquele foi o diabo que me tentou, né? E muitas vezes é a nossa carne que faz isso com a gente. E a gente precisa tanto da orientação de Deus. E assim, o bom é que Ele nos pega pela mão quando a gente está chorando. Deserto, silêncio e choro são coisas que agradam ao Senhor. Se derramar diante do Senhor. E Deus chama quem obedece. Versículo 10 diz assim, 1 Samuel 3,10. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e ele respondeu, fala porque o teu servo ouve. Fala porque o teu servo ouve. A gente precisa entender isso. O chamado de Deus é para nós. E a gente precisa deixar que Deus fale às nossas vidas, deixar que Deus fale aos nossos corações, para que Ele governe, para que Ele dirija. Nós cantamos isso aqui. E a gente precisa viver dessa forma. Deus requer de nós obediência. Voltando um pouco na vida de Saul. Saul foi um rei que foi rejeitado por Deus, e Deus colocou no seu lugar o menino Davi. Deus colocou no seu lugar o menino Davi. 1 Samuel capítulo 15, a partir do versículo 16, diz assim a palavra de Deus, até o versículo 23. 1 Samuel, mesmo livro nosso aqui, capítulo 15, a partir do versículo 16. Então disse Samuel a Saul, espera
e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno nos seus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não ungiu o Senhor rei sobre Israel? Enviou-te o Senhor a este caminho, e diz: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentastes a voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei Amaleque, e os amalequitas e destruíram totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor designado da destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura, Senhor, tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que obedeça a tua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque, continua, a rebelião é como pecado. Então assim, é isso, só está o 22. Assim, sabe o que Deus ele quer de nós? Ele não quer holocausto, ele não quer sacrifício. Sabe o que Deus quer de nós? Esse texto nos ensina isso. Deus quer de nós obediência. Saul, não se preocupa com aquilo que tem lá. É para destruir tudo. Mas o povo cresceu o olho nos despojos, na lã, no ouro, no linho, na prata. E o povo trouxe, sabe para que o povo trouxe? Para oferecer para o Senhor. Deus falou assim: eu não preciso disso. Sabe de que eu preciso? É da obediência. E muitas vezes nós teimamos em não obedecer a palavra de Deus. Teimamos em não obedecer a voz do Senhor, aquilo que Deus requer de nós. E assim, a nossa vida, ela é cercada de hierarquia. A nossa vida ela é cercada de hierarquia. Eu acho interessante da hierarquia militar, né? A hierarquia militar ela é rígida, né? A polícia civil é vacalhada, mas a polícia militar ela é verdade, isso é do coração, ela é rígida. Nunca na vida um soldado vai desobedecer um cabo. Vai, ô Zé? Não vai, porque a hierarquia é a base do funcionamento deles. E é assim, do sargento, do tenente pro capitão, do capitão pro major, até chegar no coronel mais alto lá. E eles vivem dessa forma, e funciona dessa forma. E a sociedade, meus queridos, ela é desse jeito, né? No nosso trabalho, cada um de nós aqui tem um trabalho, a gente obedece ao nosso chefe. Se não obedecer, o que acontece? É rua, é assim que funciona. Na nossa escola, nós obedecemos o nosso professor, porque se não obedecer, sabe o que acontece? É zero, é nota ruim, é bomba. É assim que funciona, né? O Paulinho já deve ter tomado umas bombas ali. Deixa eu tomar, na rua, nós obedecemos os mais fortes. É assim, né? Na rua a gente obedece os mais fortes. Teve um dia que uns meninos bateram no meu irmão, do meio. Mas deixa comigo, eu vou resolver isso comigo. Vou lá, né? Aí fui lá para resolver o problema do meu irmão. Quando eu cheguei lá, o menino que tinha batido nele tinha irmão também. E assim, eu era só um. E o menino, os irmãos dele eram 6. Se você bateu no meu irmão, foi. Aí chegou os irmãos tudo assim: você não fica mexendo com os outros da rua, não. Você é doido, rapaz, mexendo com os outros da rua, vamos embora. É assim, né? Imagina se eu vou enfrentar o Gil, né? Se eu vou enfrentar o Ismael, eu fiz o máximo se for na bala, né? Assim, misericórdia. E a gente vive dessa forma, obedecendo. A gente tem que obedecer. Mas quando é Deus, o soberano, a gente fala assim: será que é comigo? Será que é para mim? Meus queridos, e Deus, Ele requer de nós uma coisa só. Deus não quer muita coisa de nós. Na verdade, Deus não precisa de nada de nós. É por isso que Ele não quer nada.
Mas assim, a única coisa que Ele exige de nós é obediência. A única coisa que Ele exige de nós é obediência. Mais nada, mais nada, mais nada. E a gente precisa viver dessa forma. Eu quero concluir. Comecei falando do chamado e vou terminar falando do chamado. Deus chama na hora que Ele quer, Deus chama quando Ele quer, Deus chama quem Ele quer e Deus chama a quem o obedece. A gente precisa entender isso para fazer parte dessa nação, para fazer parte desse povo. E a gente precisa entender que Deus nos chamou com um propósito, um só. Deus nos chamou com um propósito. E a gente precisa entender qual que é. Sabe por quê? Se a gente não entender, porque se a gente não entender, a gente vai desviar. Porque se a gente não entender, a gente vai fazer errado. Eu lembro um dia, aqui nessa igreja, teve um irmão, ele repreendeu o filho. Falou assim: você não pode fazer isso. Aí o menino virou para ele, longe da obediência, e falou assim: mas por que eu não posso fazer isso? Ele falou assim: você não pode fazer isso porque eu estou mandando que você não pode fazer isso. Ele falou assim: mas você não tinha falado comigo, então eu não podia fazer. Então ele pensou assim, que é verdade, o menino está com razão, né? Ele não vai fazer uma coisa que ele não sabe como é para fazer. Então muitas vezes nós não sabemos o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. A gente não sabe qual é o nosso propósito diante da vontade de Deus, diante do chamado de Deus. A gente não sabe, e a gente fica andando, né? Igual aquele inseto que eu não gosto de falar nenhum nome, né? Tonto, dentro do banheiro, correndo, voando, desviando. A gente fica assim, desse jeito. A gente fica desse jeito, meus queridos, sem saber. O pessoal não sabe que inseto é barata. Mas assim, um bicho que não morre, né? Eu já contei essa história. Eu matei, pisei, esmaguei, joguei dentro do cesto, assim, do mar, assim. 3 dias depois eu abri o cesto, a danada estava com as antenas assim, balançando assim para mim. Assim. Eu não morri, parecia um zumbi. Mas assim, a gente fica muitas vezes, a gente vive dessa forma, meus queridos, longe da vontade de Deus, longe da palavra, e a gente sem sentido. Tem tanta gente que morre sem sentido na vida, rico, milionário, mas sem sentido na vida. Não sabe o que ele faz. E a gente precisa entender isso, porque às vezes nós estamos dentro da casa de Deus, mas nós estamos perdidos, sem entender o nosso propósito. E o propósito da palavra de Deus é um só. O Senhor Jesus, quando voltava aos céus, assunto aos céus, após sua morte, sua ressurreição, voltou para o seu lugar de glória. Ele deu uma orientação para os seus discípulos, e essa orientação é para nós. Marcos 16, versículos 14 e 15. Marcos 16, versículos 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza dos corações, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Versículo 15 agora. E ele disse para aqueles homens: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Só uma missão. Essa é a nossa missão. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão. A única coisa que nós precisamos fazer diante de Deus, ouvindo o chamado de Deus para as nossas vidas, é isso: entender e atender ao ID do Senhor nas nossas vidas. Que o Senhor Deus Santíssimo nos auxilie a entendermos o seu chamado para as nossas vidas, nos nossos dias, e que nós possamos, como um menino Samuel, eu acho interessante esse adjetivo, né? Deus chamou um menino Samuel, e que nós possamos, como um menino Samuel, dizer assim, responder assim: fala, Senhor, porque o teu servo, ele ouve. Que o Senhor possa nos abençoar e nos mostrar o seu caminho a cada dia, a sua vontade a cada dia, e que nós possamos obedecer ao chamado do Senhor. O chamado do Senhor não é para dentro,
O chamado do Senhor é para fora. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. É só isso, meus queridos. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar? Deus amado, querido, tua palavra, nós estamos diante dela, Senhor Deus. E o teu povo está diante da tua palavra. E agora, Senhor Deus, a nossa oração é essa: que o Senhor possa ouvir, Senhor Deus, o intento do nosso coração, como Deus soberano que o Senhor é. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus, guia as nossas vidas, que nós possamos ouvir e entender o teu chamado, cumprir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E a tua palavra diz que jamais estaremos só, porque o Senhor estaria conosco todos os dias das nossas vidas até a consumação dos séculos. Senhor Deus, faça isso nas nossas vidas. Restaura, Senhor Deus, a vida daqueles que estão despedaçados, longe do Senhor, quebrados. Faz de novo, como diz a tua palavra, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus. Que ninguém saia dessa casa, Senhor Deus, da forma que entrou, mas que saia transformado, Senhor Deus, pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito, que o Senhor chamou a cada um de nós, e que nós possamos, Senhor Deus, responder ao teu chamado e fazer não a nossa, mas a tua vontade, no nome de Jesus, Senhor Deus. Eu oro e te agradeço hoje e sempre. Amém e amém.